O que faço com esses números? O que faço com esses números? E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre matrizes. Vamos conhecer aí o conceito de matriz. Uma matriz do tipo M por N, e lê-se M por N, ela tem M linhas e N colunas. A notação de uma matriz, ela é ordenada, ou seja, primeiro nós indicamos o número de linhas e em seguida nós indicamos o número de colunas que essa matriz possui. Geralmente nós indicamos uma matriz por uma letra maiúscula e os seus elementos por esta mesma letra, só que minúscula, seguida de dois índices. O primeiro índice refere-se à linha e o segundo índice à coluna a qual este elemento está localizado na matriz. Genericamente, uma matriz A do tipo M por N pode ser representada da seguinte maneira. Então nós temos aqui uma matriz A igual a. Você pode observar que os seus elementos são colocados entre colchete ou parênteses. E vou falar sobre isso daqui a pouco. Então é assim, como em uma matriz, primeiro nós lemos a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Então essa matriz nós temos uma linha, esses são os elementos da primeira linha, esses são os elementos da segunda linha, terceira linha, quarta linha e aqui a enésima linha. E se eu for ler agora as colunas, então nós temos aqui os elementos da primeira coluna, tudo igual a 1, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, até chegar na enésima coluna. Então, por isso que essa é uma matriz de ordem M por N, ou seja, ela tem N linhas e N colunas. Tudo bem? Veja como indicamos alguns de seus elementos. Por exemplo, o que é o elemento A11 ou A11? Como o primeiro elemento indica a linha e o segundo elemento indica a coluna, o elemento A11 está localizado na primeira linha e na primeira coluna, que é este elemento aqui. O elemento A53, ele está localizado na quinta linha e na terceira coluna e assim por diante. Observações. Um elemento A e J, de um modo geral, ele está localizado na linha I e na coluna J. Essa matriz genérica aqui também pode ser escrito assim, ó. Esta é uma matriz A, em que os seus elementos A e J, então os elementos A e J, e ela é uma matriz de ordem M por N. Até agora tudo bem? Então vamos continuar. Então pessoal, como eu falei para vocês aí agora no início do vídeo, eu falei que uma matriz ela pode ser representada por colchete ou parênteses. Então olha só, essa matriz B, os seus elementos são colocados entre colchetes e essa é uma matriz de ordem 2 por 3, ou seja, ela tem 1, 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Ela também pode ser escrita assim, ó, os seus elementos colocados entre parênteses, que é uma matriz de ordem 2 por 3. Vamos ver um exemplo aí? Olha só, considere a matriz C e os seus elementos representados por C e J, lembrando que C é a linha e J é a coluna, e essa é uma matriz de ordem 4 por 3, cujos elementos são dados por essa expressão. Então, cada elemento dessa matriz é dado por isso aqui, ó, 2 vezes I menos 3 vezes J. Pergunta-se, letra A, qual é o número de elementos da matriz C? Para a gente calcular o número de elementos da matriz C, basta você pegar o número de linhas e multiplicar pelo número de colunas, ou seja, 4 vezes 3, isso é igual a 12 elementos. Está aí o número de elementos da matriz C. Vamos ver a letra B? A letra B agora é um pouco mais
complicada, é mais trabalhosa, na verdade, né? Porque ele pede para você escrever a matriz C. Então, vamos escrever a matriz C? Primeiro, vamos colocar a forma genérica da matriz C. Então, eu tenho aqui a matriz C, ela é escrita assim, ó. Como essa matriz, ela tem 4 linhas, então tá aqui o primeiro elemento, C11, que é primeira linha, primeira coluna. Tá aqui C12 e tá aqui C13. Por que eu parei em C13? Porque ela tem 4 linhas e 3 colunas, ó. 1, 2, 3 colunas. Aí vem as outras linhas, que é C21, C22, C23, C31, C32, que são os elementos da terceira linha, C33. E por último nós temos C41, C42 e C43. Pronto, fechamos a matriz, que é uma matriz de ordem por 3, 4 por 3, né? De ordem 4 por 3. E agora vamos pegar a lei que define cada um de seus elementos. Então, cada um de seus elementos, que é C e J, é dado por essa expressão aqui, ó. 2 vezes I, 2 vezes I, menos 3 vezes o J. O que eu vou fazer agora? Vou pegar cada um de seus elementos, ou seja, os 12 elementos, e jogar nessa fórmulazinha aqui. Vamos fazer aí a primeira linha. Vou calcular todos os elementos da primeira linha. Quem é a primeira linha? C11, C12 e C13. Então, calculando aí esses elementos, é só jogar nessa fórmula. É 2 vezes I. Quem é I? É a linha, que é 1, menos 3 vezes J. Quem é J? É a coluna, que também é 1. Então, nós temos 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3, e 2 menos 3 é menos 1. Agora, o segundo elemento, 2 vezes I, que é 1, menos 3 vezes J, que é 2, e isso é igual a 2 vezes 1 é 2, e menos 3 vezes 2 é 6, e 2 menos 6 é menos 4. E por último, o último elemento da primeira linha, então nós temos 2 vezes I, que é 1, menos 3 vezes J, que é 3, isso vai dar 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 3, 9, e 2 menos 9 é igual a menos 7. Então eu tenho que fazer agora com todos os outros elementos. Só para economizar tempo, vou fazer isso aí para vocês. Então, olha, já resolvi então, calculei todos os elementos C21, C22, C23, que é a segunda linha. Calculei todos os elementos da terceira linha, C31, C32, C33. E calculei todos os elementos da quarta linha, C41, C42 e C43. Ou seja, calculei todos os seus elementos, obedecendo quem? A essa lei aqui que foi dada na questão. Portanto, basta fazer o que agora? Escrever a matriz C. Então, quem é a matriz C? Está aqui a matriz C, ela vai ser igual a, abre colchetes, aí vamos colocar os elementos da primeira linha. Está aqui a primeira linha, tudo de preto. Então, menos 1, menos 4 e menos 7. Agora vou colocar os elementos da segunda linha. A segunda linha são essas de vermelho. Está aqui os elementos 1, menos 2 e menos 5. Agora vou colocar os elementos da terceira linha. Está aqui de preto. Então é 3, 0 e menos 3. E por último vou colocar os elementos da quarta linha. Está aqui, que é 5, 2 e por último menos 1. Pronto, fechou aqui a matriz C de ordem 4 por 3. Tudo bem? Agora vamos falar sobre tipos de matrizes. Existem determinadas matrizes que, de acordo com as suas características, elas recebem nomes especiais. Vamos ver aí alguns exemplos? Nós temos aqui a matriz linha. O que é a matriz linha? Matriz linha é aquela que possui uma única linha. Exemplo, dada a matriz A igual a 2, 4 e 6.
é uma matriz linha do tipo 1 por 3, ou seja, ela tem uma linha e 3 colunas. Outro exemplo é a matriz coluna. O que é a matriz coluna? É aquela matriz que possui uma única coluna. Como exemplo, nós temos aqui a matriz B, cujos elementos são 1, 2 e 3. Então, ela é do tipo 1, 2, 3 por 1, ou seja, é a matriz coluna do tipo 3 por 1. Lembrando que primeiro nós lemos o número de linhas e depois o número de colunas. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Matriz quadrada é aquela matriz em que o número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. Se eu tiver, por exemplo, uma matriz quadrada do tipo n por n, eu não preciso dizer que ela é uma matriz quadrada do tipo n por n, basta dizer apenas que é uma matriz de ordem n. Olha só esse exemplo. Nós temos aqui a matriz A, 1, 3, 2, 1. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 1, 2 por 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas. Ao invés de dizer que é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, basta dizer apenas que é uma matriz de ordem 2. Observação. Em uma matriz quadrada, os elementos A e J, em que I é igual a J, formam a diagonal principal. Então, eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 3. Esses elementos que eu separei aqui de vermelho é chamado de diagonal principal. Por quê? Todos esses elementos, o I é igual a J. Então, quando em uma matriz os elementos I é igual a J, então esses elementos formam o que nós chamamos de diagonal principal da matriz. Agora, olha este outro caso que eu destaquei de azul. Os elementos A e J, em que I mais J é igual a N mais 1, quem é N? A ordem da matriz, então formam uma diagonal secundária, que é essa que eu separei aqui de azul. Você pode observar que, se eu pegar o I e somar com J, ó, 3 mais 1, 4, vai ser a ordem da matriz, que é 3 mais 1, ó, 3 mais 1, 4. Olha esse outro. I mais J, 2 mais 2 é 4. Qual é a ordem da matriz? 3. 3 mais 1, 4. Portanto, nós temos aqui de vermelho a diagonal principal e aqui de azul a diagonal secundária. Tudo bem? Vamos ver aí mais alguns casos especiais de matrizes. Nós temos aqui um outro exemplo, a matriz nula. O que é a matriz nula? É aquela em que todos os seus elementos são nulos, ou seja, todos os seus elementos são iguais a zero. Então, essa daqui é uma matriz nula de ordem 2. Outro exemplo é a matriz triangular. O que é uma matriz triangular? Matriz triangular é aquela que, quando você destaca a diagonal principal, se você tiver abaixo da diagonal principal todos os elementos nulos, ou acima da diagonal principal todos os elementos nulo, então essa matriz é chamada de matriz triangular. Se, tirando os elementos abaixo da diagonal principal, que são todos nulos, e acima tem elementos diferentes de zero, então essa é uma triangular superior. Tirando então os elementos nulos acima da diagonal principal e abaixo dela tem elementos diferentes de zero, essa é uma triangular inferior. Outro exemplo de matriz aí, que tem uma característica própria, é a matriz diagonal. O que é a matriz diagonal? É aquela que, tirando os elementos da diagonal principal, todos os elementos acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero, ou seja, são todos nulos. Então essa é uma matriz A, que é uma matriz diagonal de ordem 3 por 3. Está aqui, ou simplesmente de ordem 3. Matriz identidade é uma das matrizes mais importantes que nós veremos aí nos cálculos das matrizes. O que é uma matriz identidade? Matriz identidade é aquela em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os restantes dos outros elementos são todos nulos. Vamos indicar a partir de agora uma matriz identidade por I, e aqui na frente a gente coloca a ordem dela, portanto, I3
é uma matriz identidade de ordem 3, ok? Veremos agora mais dois tipos de matrizes. Vamos ver o que é uma matriz transposta. Chamamos de transposta de uma matriz A do tipo n por n e indicada por A elevado a t. Então, A elevado a t é a transposta de A matriz de ordem n por n, em que as linhas são ordenadamente iguais às colunas de A. Quer ver? Olha só, eu tenho aqui uma matriz A, que é de ordem 3 por 2. Significa que ela tem 1, 2, 3 linhas e tem 1, 2 colunas. A transposta dessa matriz, que eu vou chamar de A elevado a t, é só fazer o seguinte: eu vou pegar a primeira coluna de A e transformar na primeira linha da transposta, 1, 3 e 5. E depois eu pego a segunda coluna de A e transformo na segunda linha da transposta, 2, 4 e 6. Você observa que a matriz A, a ordem é 3 por 2. E a transposta de A ordem é o quê? 1, 2. Ou seja, 2 por quem? Por 1, 2, 3. Então, nós podemos observar que a matriz A tem 3 linhas e 2 colunas. E a transposta de A vai ter 2 linhas e 3 colunas, ou seja, eu troquei linha por coluna ou coluna por linha, tudo bem? E para finalizar agora este vídeo, nós vamos ver aí a igualdade de matrizes. Quando é que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são iguais se e somente se seus elementos correspondentes forem iguais. Eu tenho aqui uma matriz A, que é uma matriz de ordem 3 por 2, elas têm que ser do mesmo tipo para ser iguais. Então, eu tenho aqui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho uma matriz B que é do mesmo tipo, 3 por 2. E os seus elementos também são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o primeiro elemento de A é igual ao primeiro elemento de B. O segundo elemento da primeira linha de A é igual ao segundo elemento da primeira linha de B. O segundo elemento da terceira linha de A é exatamente igual ao segundo elemento da terceira linha de B. Portanto, as matrizes A e B são iguais. Para finalizar isso aí, vamos só resolver um exemplo aqui. Olha só, quais devem ser os valores de x e y para que as matrizes C e D, daqui a matriz C e aqui a matriz D, sejam iguais? Como eu acabei de falar, para que duas matrizes sejam iguais, cada elemento de uma deve ser exatamente igual ao elemento correspondente da outra. Então, o primeiro elemento aqui é 3 de C, o primeiro elemento de D é 3. Então, tudo bem, até agora elas são iguais. Aqui é 7, lá é 7, são iguais. O segundo elemento da primeira linha é x mais y. E o segundo elemento da primeira linha de D é 4, ou seja, para que elas sejam iguais, então eu posso dizer que x mais y tem que ser igual a 4. Tá aí? O terceiro elemento da primeira linha de C é 1 e o terceiro elemento da primeira linha de D também é 1. Tudo bem, são iguais. Aqui eu já provei que são iguais. O segundo elemento são iguais. E o terceiro elemento da segunda linha de C é 2x menos 3y. Tem que ser igual ao terceiro elemento da segunda linha de D. Então, nós podemos escrever isso, ó. 2x menos 3y é igual a 13. Fazendo isso, o que nós obtivemos? Um sistema. E como que a gente resolve um sistema? Por adição, por isolamento. Vou isolar o x aqui, por exemplo. Ó. Se eu isolar o x, eu tenho que x é igual a 4y. Está positivo, passa para o outro lado, negativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este valor aqui que eu isolei para x e vou substituir nessa equaçãozinha aqui de baixo. Qual é a equação de baixo? 2 vezes esse x. Quem é x? Abre parênteses, 4 menos y,
menos esse 3y, e isso é igual a 13. Fazendo aqui a distributiva em relação à subtração, eu tenho isso daqui, ó. Então, nós temos 2 vezes 4 é 8, mais esse menos é menos 2 vezes y é 2y menos 3y, isso é igual a 13. Portanto, eu tenho menos 2y com menos 3y é menos 5y, e isso é igual a 13. 8 está positivo, passa para o outro lado negativo. Continuando aqui deste lado, nós podemos dizer que menos 5y, está aqui menos 5y, é igual a 13, tira 8, é igual a 5, certo? Como a variável está negativa, o que a gente deve fazer? Multiplicar por menos 1. O que é isso, multiplicar por menos 1? É só trocar todos os sinais. Aonde é negativo passa a ser positivo, aonde é positivo passa a ser negativo. Portanto, y é igual a menos 5. 5 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a menos 1. Pronto, já encontrei aqui o valor de y. Já que eu encontrei o valor de y, basta agora encontrar o valor de x. Como que eu encontro o valor de x? Só substituir nesta equaçãozinha que eu isolei, ó. X é igual a 4 menos o y. Portanto, x é igual a 4 menos y. Quem é y? Abre parênteses, menos 1. X é igual a 4, menos esse menos é mais 1. Então, x é igual a 5. Pronto, finalizou. Temos aí resolvida esse sisteminha através da condição que diz que as matrizes C e D são iguais. Ok? Gostaram do vídeo? Inscreva no canal e o próximo vídeo eu vou só passar resolução de exercícios sobre esse, ou melhor, sobre essa primeira parte aí de matrizes. Um abraço!